Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Diogo, eu sou professor de Física e hoje eu vou falar do lançamento horizontal. Muito bem, para começar eu vou definir o lançamento horizontal, o que é o lançamento horizontal, e aí posteriormente nós vamos estudar a descrição matemática do lançamento horizontal. Então, para iniciar, pessoal, o lançamento horizontal é um lançamento que tem velocidade inicial na direção horizontal. Só lembrando que quando a gente estuda o lançamento, nós não estamos aqui estudando o ato do arremesso, o ato do lançar. Nós só estamos estudando o movimento que o corpo tem após ser lançado na direção horizontal. Então aqui nós temos um exemplo de um lançamento horizontal, lembrando que desprezando a resistência do ar e sob a ação exclusiva da gravidade, quando um corpo é lançado de uma determinada altura, ele vai ser empurrado para baixo devido à força da gravidade. Então, um exemplo aqui seria o exemplo de um canhão lançando um projétil na direção inicial horizontal, e aí, devido à gravidade, ele também, o projétil, após ser lançado, ele também é empurrado para baixo devido à ação da gravidade. Então, olha lá como que ficaria aí o nosso lançamento. Muito bem. Agora, se a gente perceber, esse lançamento ele tem duas direções. Ao mesmo tempo que ele se move na horizontal, ele também se move na vertical. E aí lembra lá do princípio da simultaneidade de Galileu Galilei, que diz o seguinte, que quando nós temos um movimento composto, os movimentos componentes, eles são independentes uns ao outros e eles ocorrem de forma simultânea aos demais. Então aqui nós podemos utilizar tranquilamente o princípio da simultaneidade de Galileu para estudar esse movimento de um corpo quando ele é lançado inicialmente na horizontal. Então todo lançamento horizontal, ele vai ter duas direções, a horizontal e a vertical. Então, a partir daqui, a gente divide esses dois movimentos, né, em horizontal e vertical, que são independentes, mas a gente tem que sempre lembrando que esses dois movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente olhar primeiramente para a direção horizontal, como não temos a resistência do ar, não temos nenhuma força atuando na direção horizontal, pela segunda lei de Newton, se a força resultante é igual a massa vezes aceleração, e essa força resultante é diferente de zero, primeira lei de Newton, força resultante igual a zero, o corpo está em inércia. Então, olhando para a direção horizontal, o corpo tem movimento uniforme. Muito bem, enquanto que na direção vertical, lembrando que próximo da superfície de um planeta, a aceleração da gravidade ela é constante, porque a força gravitacional também é constante, nós vamos ter um movimento uniformemente variado na direção vertical, onde a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Muito bem, agora que a gente já descreveu o movimento, vamos para a descrição matemática desse movimento. Então aqui eu tenho três instantes diferentes, né? Um instante muito importante, que é o instante inicial do movimento, do lançamento. Nós temos um instante qualquer aí após e um instante final em que o corpo ele está no limite, na iminência de tocar o solo. Então, no momento inicial do movimento, nós temos aí as condições iniciais em que a velocidade na direção horizontal é a própria velocidade de lançamento, V0, que ela vai ser igual em todos os pontos do lançamento, e a velocidade inicial na vertical, que ela vai ser nula, né? Porque o lançamento é horizontal. E aí, pegando qualquer outro ponto da trajetória, lembrando que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, pegando um instante qualquer ali, de velocidade v, a gente decompõe. Lembra a decomposição vetorial? Na direção x, a gente vai chamar essa componente de Vx, enquanto que a componente vetorial na direção y nós chamaremos de Vy. Como Vx e Vy são
partes, né? São componentes e componentes ortogonais, em outras palavras, elas formam 90 graus entre si. Quando a gente soma essas duas componentes, elas resultam na própria velocidade v no instante qualquer do lançamento. Então, por Pitágoras, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Enquanto agora, se a gente olhar separadamente para a direção horizontal, a gente vai ter que a aceleração na horizontal é zero, então o movimento é descrito pelo movimento horizontal. A posição x é igual à posição inicial mais a velocidade na direção x, que é a própria velocidade inicial do lançamento, vezes o tempo. Enquanto que na vertical, nós temos aí a aceleração na direção vertical, que é a aceleração da gravidade. Então, lembrando que na queda livre, né, que se a gente olhar apenas para a direção vertical, esse movimento é um movimento de queda livre, a gente adota um movimento progressivo como sendo para baixo. Então aí a gente tem que o ΔY, que seria o ΔS, né, do nosso movimento, o ΔY é igual a gt quadrado sobre 2. Por quê? Porque o V0 na vertical é zero. Então, da equação função horária do tempo, sobra apenas gt quadrado sobre 2. Aí na função horária da velocidade, na direção vertical, V é igual a gravidade vezes o tempo. E por Torricelli, v ao quadrado é igual a 2g vezes ΔY. E aí, só para encerrar, lembrando agora aqui da nossa trajetória, né? A trajetória aqui que a gente vai descrever, y em função de x, se a gente olhar, o y é proporcional ao tempo ao quadrado, enquanto que o x é diretamente proporcional ao tempo. Isso leva a uma conclusão que o y é proporcional a x ao quadrado. Então, nós vamos ter a trajetória desse lançamento como sendo um arco de uma parábola. E aí, só lembrando, mais uma vez, que o movimento horizontal e o movimento vertical, eles estão acontecendo simultaneamente, ok? Um abraço e tchau, tchau.